Na série de entrevistas da TV Real Time 1 com candidatos ao governo do Amazonas, a nossa convidada de hoje é Manauara. Empresária do ramo de tecnologia e inovação, em 2018 já disputou uma eleição, foi candidata a deputada distrital, isso lá no DF, no Distrito Federal, pelo PSC. Agora vai concorrer ao governo do Amazonas, pelo AGIR. Candidata Nair Bless, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Prazer recebê-la. Olá, Caio. Olá a todos do portal Real Time. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A senhora fala muito em gerenciamento inteligente, governança e eficiência no serviço público. O que isso quer dizer na prática? Agilizar. O que nós temos hoje é um estado parado, com planilhas ainda feitas em Excel. Não que o sistema não tenha sido eficiente, mas hoje, no momento, a gente tem uma rapidez da informação e a gente precisa ter mais agilidade na transparência da administração, bem como no atendimento ao usuário. Que, por exemplo, da saúde à educação, qualquer secretaria que tenha assim, um grande volume de informações, nós temos problemas graves. Se você hoje precisar, por exemplo, agora, você estudou há 10 anos no Benjamin Constant ali no centro, né? E você precisa agora de uma certidão ou de uma declaração que você foi aluno daquela escola, você vai ter que ir até lá, pedir um requerimento, esperar mais de 7 dias para que alguém da secretaria te dê um documento, depois você volta, você já teve o gasto para ir, o gasto para vir, coisas que você poderia fazer baixando ali o aplicativo, e se você realmente é usuário, aluno, ex-aluno, que você tem ali o seu controle, seu histórico, a documentação necessária que você precise. Isso serve para a educação, para a saúde, para o IPVA, para impostos, para o gerenciamento mais eficiente do Estado. A tecnologia hoje ela veio associada à inovação para facilitar a vida das pessoas. Você não pode ter agilidade na informação e ter um Estado parado, atrasado, retrógrado. Você precisa utilizar todo o potencial tecnológico existente hoje disponível no mundo para que o serviço do Estado melhore. A senhora fala numa palavra muito interessante que é eficiência. Eu vou pedir a sua tradução política nesse sentido, que seria a redução de secretarias, aumento de mais algumas? Temos aí secretarias que são ineficientes, que elas estão para fazerem uma composição política. Como o nosso partido, o AGIR, ele vem com uma candidatura puro sangue. Nós não temos nenhuma composição político-partidária para ter que dar como moeda de troca secretarias e cargos. Então, para a nossa estrutura, feita pelo partido, um partido enxuto, mais formado por técnicos e pessoas comprometidas realmente com a causa pública, para a gente facilita muito mais reduzir as secretarias e tornar o Estado eficiente. Já teria alguma secretaria que a senhora em mente? Não, essa daqui deve ser extinta no seu governo? Eu não tenho ainda, que como esse governo não tem uma transparência, eu não tenho os números reais. Os números que eu trabalho hoje, eles advêm daquilo que eu consigo na minha informação no banco de dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, eu não sei de fato o número, eu não sei o valor gasto pelo Estado do Amazonas. Nós não temos aí informações precisas no portal da transparência de onde está sendo investido o dinheiro em infraestrutura, saneamento, onde é que está sendo feito gastos na questão de compras e aquisições. A gente não sabe se as empresas contratadas hoje, se elas têm um funcionário ativamente aqui ou se elas ganham licitações através das indicações de amigos, licitações essas que normalmente são feitas após o horário comercial e tem só uma empresa sempre concorrendo, ela entra no pregão, mesmo sendo eletrônico, ela mesma se defende, ela ganha, fecha o contrato, recebe o dinheiro, mas a gente não tem um acompanhamento devido nem da idoneidade dessa empresa e muito menos do que essa empresa produz, ou que tipo de serviço ela faz, ou que tipo de material ela entrega. Então, tudo isso não existe no portal da transparência. Se nós acessarmos agora, nós não sabemos o número de atendimentos efetivos no PROCON, por exemplo. Você tem o número de reclamantes, mas você não tem o número expressivo do que foi resolvido pelo Estado. Então, com o advento da pandemia, eu acho que todos os governos no mundo, principalmente o Estado do Amazonas, precisa rever aquilo que tem, tratar melhor seus funcionários, equipar melhor as estruturas de Estado para que elas se tornem mais eficientes. A senhora também fala em muitas ideias para o polo industrial de Manaus, entre elas ampliar as cadeias produtivas e industriais, criar diálogos cooperativos com indústrias e estimular as zonas de processamento de exportação. Quantos empregos a senhora espera gerar com todos esses projetos? Números. No polo industrial, a gente não tem como ampliar muito. A gente tem aí hoje
no máximo o dobro da capacidade empregada hoje. Como fazer diferente? Temos aí 600 empresas no polo industrial e as empresas novas de biotecnologia, o que a gente precisa de fato fazer, ela vai vir das pequenas e médias empresas, ela vai vir das 177 mil empresas criadas, das quais mais de 60% são MEIs no estado do Amazonas. Empresas essas que já geram no mínimo 2 postos de trabalho. Então, muita gente fala na ampliação industrial e esquece da parte comercial. Esquece ali do pequeno e médio empreendedor, que é realmente onde está a mola pulsante, que está gerando realmente e onde precisa ser injetado mais recursos na economia. Dentro desse plano para o setor industrial, que a senhora fala muito do polo industrial nesse segmento, como é que a senhora vê e observa a possibilidade de recursos vindo da lei de P&D, por exemplo? Ela precisa ser melhor direcionada, né? Esse projeto, quando ele passa nessa lei de P&D lá na SUFRAMA, o que nos chama a atenção é que normalmente os recursos destinados para o Amazonas ficam contingenciados 2, 3, 4 anos e nunca se consegue tirar a integralidade desse recurso. Então, a gente precisa também acelerar. O que precisa ser feito hoje no estado do Amazonas, e através da nossa governança é o que nós vamos fazer, é juntar as forças operativas que nós temos aqui. As empresas estatais que tem aqui, as empresas do polo industrial e o governo do estado precisa sentar e conversar para saber exatamente, Caio, o que é que pode ser feito imediatamente. Não criar burocracia. Mas isso é uma negociação que envolve a SUFRAMA. Deve, é muito importante, porque boa parte de todo esse recurso, principalmente aquilo que advém da implantação, da melhoria ou de qualquer tipo de infraestrutura para novas empresas no polo industrial, que gerencia a SUFRAMA. Só que ela não pode, por questões políticas, ficar travada. Meu primeiro emprego como assistente foi na SUFRAMA. Mas eu era estagiária e eu via o compromisso e a capacidade que naquele momento, há mais de 35 anos, ela tinha, né, que eu era no programa Jovem Aprendiz. Não era esse nome, mas é o que, para classificar mais ou menos a forma que eu entrei lá no processo seletivo para trabalhar, eu via na SUFRAMA vontade, boa vontade, tinha ali toda uma estrutura, né, estatal de governança eficiente naquele momento para realmente desenvolver. Então, eu me lembro que desde o presidente da Motor Honda, desde o presidente da Sempre Toshiba, como também pouca gente deve se lembrar, principalmente os mais jovens, de uma pessoa chamada Bambolê, que ele era dono de um ônibus e acabou ali, através desse projeto, tendo empresas de ônibus, facilitando e melhorando a vida dele. Eu me lembro que lá no gabinete da superintendência, nós recebíamos o presidente da Honda e recebíamos o Bambolê, que vinha de sandália havaiana, de bermuda, mas que também tinha acesso a esse tipo de crédito. E hoje a gente não vê isso, a gente vê empresas de fora sendo beneficiadas, contratos multimilionários, passam da casa de 100 milhões de reais, e você não vê que tipo de retorno essas empresas têm. Elas não geram um emprego aqui, elas mantêm suas sedes em São Paulo, agora está muito na moda contratar empresas do Goiás, empresas que não tinham nenhum tipo de faturamento, empresas que não tinham know-how no mercado, mas são amigos do atual rei. E aí essas aí podem continuar trabalhando ou só levando os recursos do Estado. Sobre o mercado de proteína, como a senhora pretende incrementar o setor pesqueiro? Como a senhora espera desenvolver as cadeias produtivas e de produção de proteínas? Qual o custo disso? E essas ações terão impacto ou benefícios imediatos, médio prazo ou longo prazo? Elas precisam ser imediatas, porque o que nós temos hoje, mais de 90% do pescado que nós consumimos internamente vem de Rondônia. Não desmerecendo que vem um peixe de qualidade, até porque é a Amazônia, mas nós temos aqui uma bacia hidrográfica gigantesca, nós temos aqui 3 grandes fazendas, inclusive uma delas fica do lado da propriedade que eu tenho ali no sítio, ali no Rio Preto, e elas estão paradas porque o Estado não tem interesse de potencializar. É sempre muita burocracia para resolver o problema iminente de acabar e extinguir a fome no Estado. Temos não só essa questão pesqueira de proteína, mas como também, se você me permite entrar num outro ponto, mas dentro do mesmo assunto, a questão dos frutos. Nós temos ali, eu tenho amigos fazendeiros que já tiveram que enterrar mais de 600 carretas de trem de laranja, porque o Estado se recusou a comprar ou, mesmo ele doando, se recusou a retirar a mercadoria. Aconteceu agora em Novo Remanso um caso dos abacaxis, que não tinham como ser escoados, também serem enterrados, porque você, para reproduzir novamente, não, quando você colhe, você tem um prazo para que aquela mercadoria saia dali. Então, essa falta de responsabilidade alimentar, porque isso é uma falta de responsabilidade alimentar, acaba impactando significativamente na vida e na qualidade de vida
tanto de quem produz, que investiu, que comprou a semente, que plantou, que regou, que colheu, e na hora que ela vê toda aquela riqueza natural, porque não existe em nenhum lugar do mundo o abacaxi como o nosso, perdão, de Novo Remanso, não existe. Eu já morei em muitos lugares no mundo e não existe nada tão doce, tão maravilhoso. A laranja do Rio Preto, ela tem um alto teor vitamínico com um sabor inigualável, porque nós temos empresas sérias que produzem com alta qualidade, com alta tecnologia, e elas não têm aí a força do Estado para que elas possam escoar a sua produção. Isso é muito grave. Voltando um pouquinho no setor pesqueiro, como é que a senhora pretende fazer isso na prática? O que o Estado vai entrar com recursos e quanto isso vai custar para incentivar a cadeia? Olha, quanto vai custar nós não sabemos, que tem que ver ainda a disposição daqueles empresários que se dispõem a aceitar essa proposta. A gente precisa conversar. Então, os números do que nós vamos planejar no futuro, a gente vai ver dependendo do orçamento. Tem que ver o que foi deixado na LDO e o que nós vamos poder trabalhar. Isso vai ser feito apenas após as eleições. Mas com relação a um projeto que a senhora tem em mente para isso, seria incentivar de que forma essa cadeia produtiva? Imediatamente através de uma PPP, porque se eu for deixar que o Estado faça estruturas de planejamento, projeto e execução, vai ser um mandato inteiro. Eu tiro isso como exemplo pelo que o atual gestor informou, que ele passou 3 anos e meio esperando que o projeto básico e o executivo, para poder fazer a pavimentação da BR, que tem muito a ver, porque se eu não tenho infraestrutura, né, no modal logístico para descentralizar e distribuir essa mercadoria, eu não tenho como potencializar uma fazenda, eu não tenho como fazer uma parceria com uma empresa privada se ela não tem como escoar. Então, a infraestrutura está diretamente ligada à questão do desenvolvimento regional, que passa aí a potencializar a questão do setor pesqueiro. Então, se não fizermos uma PPP emergencial para que ela possa de imediato começar, porque se eu quiser comer um peixe daqui a um ano, eu tenho que começar a cuidar e dar ração dos alevinos agora. Então, tem a questão do pH da água, tem a questão do tipo de ração que vai ser introduzida na alimentação desse peixe, tem variações climáticas, tem calor, tem chuva, tem o período realmente de engorda do pescado, tem uma série de variantes que precisam ser analisadas. Então, se eu quiser ter peixe agora, eu tenho que ter me planejado e começado a cuidar dos meus tanques, né, da forma que eu vou tratar, que pode ser natural, pode ser de uma maneira mais industrial. Ele precisa ter no mínimo 1 ano de planejamento e de implantação desse projeto. A senhora não acredita também que essa questão do setor pesqueiro, a senhora menciona Rondônia, não tem a ver também, começou até a mencionar em parte a questão da logística, mas se torna mais barato produzir em Rondônia porque a gente não tem uma estrada para trazer alimentação. Nós não somos grandes produtores de milho, nós não somos grandes produtores de ração. Nós não somos grandes produtores de nada porque não queremos. Pois é, mas como fazer isso na prática? A senhora falou de uma PPP agora aqui. Mas como incentivar na prática? Seria o quê? A produção de alimentos para esses alevinos? A gente primeiro produz... Nós temos aqui uma fábrica artesanal que inclusive fica ali no Rio Preto, acho que no quilômetro 84, se não me engano, que ela vende realmente uma quantidade, inclusive de rações de alevino, fabricada aqui. Nós não temos em grande escala, porque o mercado ainda não está abrangente. Nós temos dentro da estrutura do Rio Preto para lá, assim como também na BR-174, porque nessa triangulação que vai daqui da barreira, um pouco para dentro desse lado da margem direita ainda é Rio Preto da Eva, então até acho que o 65, mais até o 84, nós temos estruturas que foram feitas, programadas para as 2 grandes empresas pesqueiras que tinham sido implantadas anteriormente. Mas a questão de não ter ali um acompanhamento do Estado fez com que essas empresas ficassem fechadas. Sabe? Então, o que ocorre? A questão de ter ou não estrada, porque mesmo a BR-319 não tendo essa parte do meio pavimentada e com toda dificuldade, ainda se consegue transitar e trazer o pescado em tese mais barato. Mas ele é mais barato pela quantidade produtiva que ele faz. A partir do momento que a gente passe a produzir, passe a incentivar, que não adianta a empresa privada, para gerar emprego, ela precisa, no primeiro momento, que o Estado entre com esse apoio financeiro, mas não com burocracia, não passando de 2 a 3 anos analisando se aquela documentação é viável. Ela tem que botar toda a equipe técnica dela integrada para que essa empresa privada gere não só riquezas, não só alimentos, como também postos de trabalho. Veja você, vou dar um exemplo na Noruega. A Noruega é a primeira, não em números, tá? Ela é a 2ª maior exportadora de salmão do mundo, porque eu fiz um estudo sobre pescado. A primeira maior empresa ficou o Chile pelo número de clientes, a expansão maior de mercado. Então, o Chile ficou em números
como a primeira no mundo, e a Noruega número 2. Eu tive nessa fábrica. Essa fábrica, que inclusive os diretores dessa empresa são de um familiar do meu marido, essa fábrica ela tem 7 funcionários, 2 diretores e 5 operacionais. Ela é toda digital, ela é toda monitorada por escaneamento. Então, os peixes ficam, só que ela fica no rio, no mar, né? Fez uma bacia simples, ela é preparada, eles cuidam do pescado de maneira digital. Então, chega um navio, você quer comprar quantas toneladas de salmão? X toneladas. O navio atraca, vai por tubo, nada é manuseado, manualmente nada. Tudo é feito, e nesse perímetro onde é feito essa transferência da fábrica para o navio, saem alguns peixinhos, porque é feito de maneira natural para que o peixe se sinta, para que ele não tenha um trauma e não tenha tanta mortalidade. Então, até esse cuidado a Noruega tem. Então, eu vi isso em loco, esse cuidado devido. Então, nessa área que possivelmente o peixinho vai sair do tanque, vai passar pelo mar, e não é com uma alta pressão, ela vai de maneira natural para que o peixe não tenha nenhum trauma, até porque eles vendem de 50 gramas a 200 gramas, né? Então não passam desse período, que é justamente o tempo que ele tem para sair, passar pelo tubo, aquatubo, e ele chega no navio, passa para o tanque que vai, sem estresse. Esses peixes que caem aqui de maneira natural, ninguém é autorizado a pescar. É uma realidade ainda distante. Mas é barata, mas é uma realidade distante, mas eu vi a questão do respeito. Aí eu perguntei, como essa empresa foi feita? Quem incentivou? 100% do investimento dessa empresa veio do Estado. 100% do investimento veio do Estado. Ele só tem que fazer o quê? Manter o nível de qualidade do pescado. O que acontece com as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes indústrias? O investidor, o empresário vem, coloca seu aporte, seu recurso, sua ideia, sua tecnologia, dispõe do seu pessoal. Ele começa a funcionar, ele começa a trabalhar, ele começa a produzir. Do nada, vem fiscais da Secretaria de Fazenda, resolvem fazer uma greve, começam a pedir documentações inexistentes. Eu já fui empresária no Polo Industrial de Manaus e nunca consegui ser bem-sucedida aqui, porque toda sexta-feira eu recebia visitas. Só que eu conversei com presidentes de multinacionais, com CEOs de empresas aqui no Polo Industrial, eles passaram pelo mesmo problema que eu, que um feirante, que um camelô, que a flora tropical passa. Fiscalizações indevidas, você poderia não só no pescado, mas comprar flores mais baratas, se elas pudessem vir do Equador. Mas a burocracia colocada no Polo Industrial de Manaus é tão grande que o empresário, que ele não pode mandar o representante, ele tem que ir pessoalmente, tem problemas de comunicação entre a Secretaria de Fazenda, às vezes ele consegue resolver. Ah, mas porque o seu produto é importado, agora o senhor tem que ir para a Secretaria de Fazenda da União. Aí você fica entre a Receita Federal e a Cefaz, você acaba desistindo. Quem é empresário aqui, quer seja pequeno, médio ou grande, sofre desse mesmo mal. E isso é muito difícil. Então, se nós tirarmos a burocracia do meio de tudo isso e colocarmos agilidade e compromisso, porque não existe produto, não existe mercadoria, não existe alimento que você faça com um passe de mágicas. Você precisa ter a semente, plantar, produzir. Isso também vem com os alevinos. Então, tem toda uma cadeia produtiva que deve ser trabalhada, que deve ser cuidada, para que daqui a 6 meses, 8 meses, a um ano, você colha não só os frutos, como esse pescado para se alimentar. Seu plano enfatiza muito a exploração mineral, né? E quais os minérios a senhora acredita que podem ser explorados em curto, médio e longo prazo aqui na Amazônia, em especial no Amazonas? E quais cidades a senhora planeja incentivar isso? E como isso será feito? A senhora não imagina que pode também atrair um problema ambiental com isso? Qual seria a medida mais eficaz para evitar que até ONGs entrassem na justiça, o próprio Ministério Público Federal, porque é uma questão federal, e impedisse o seu projeto? Olha, aqui eu acho que o que precisa hoje é bom senso. Assim como a 319, que é uma BR que já está aberta há mais de 50 anos, eles disseram que hoje, se você asfaltar, causa impacto ambiental. Isso é questão de bom senso. Ou as pessoas têm interesse no desenvolvimento ou elas não têm. Nós temos aí o nióbio e o potássio, que é o que o mundo quer. Então, se já está lá de forma natural, fazemos um planejamento, sentamos com os órgãos correlatos, tanto com o Ministério Público, que deve ser ouvido sim, porque o Ministério Público está aí de maneira a realmente dar as tratativas jurídicas, ele está ali para dar o ordenamento
como um guardião realmente jurídico da estrutura que deve ser feita. Temos as ONGs, que diretas ou indiretamente, não todas, já trabalham com esse tipo de exploração. O que nós temos que sair da clandestinidade, porque há feita sempre uma extração, estamos levando os nossos tesouros, os nossos produtos são levados de maneira em assalto. Vemos todos os dias conflitos entre garimpeiros, balseiros, pessoas que são empresários que fizeram seu investimento em busca realmente de uma melhoria de vida, e essas pessoas têm aí seu patrimônio queimado, delapidado, são tratados como bandidos. Tem gente errada no meio? Sim, porque a clandestinidade, ela abre essa porta para o crime. Então, o que a gente tem que fazer? Controle. Se você tem controle, se você chama, conversa e coloca as partes interessadas envolvidas e diz: temos hoje 12 horas para resolver um problema, vamos resolver em 12 horas, não é em 12 meses e nem em 60. Nós temos que estabelecer metas, prazos, cobrar e agilizar, porque nós não podemos, a letargia que o Estado está hoje, depender de decisões que técnicos, que muitas vezes têm a capacidade, mas não têm os equipamentos e a infraestrutura. Como é que eu posso avaliar que tipo de pavimentação eu vou colocar em determinado estrada, se o técnico não tem gasolina no carro para ir até lá? Como é que eu vou, Caio, definir que cidade, qual é o potencial mineral que essa cidade tem, se os técnicos daquela prefeitura mal estão recebendo o seu salário, quando recebem em dia? Mas a senhora também entende que essa questão da exploração mineral e até a vertente que a senhora puxa da BR-319 são questões inteiramente federais. São federais, e a ideia que nós temos é justamente essa. Eu, a vida inteira, trabalhei com o governo federal. Inclusive, todos os grandes projetos que eu fiz aqui em Manaus, eu fiz direto com o governo federal como representante de algumas prefeituras. Vou te citar 3 casos bem simples dos gigantes que nós temos por aí. Quando eu saí daqui para trabalhar em Brasília em 97, eu fui como representante da associação, procuradora da Associação Amazonense dos Municípios, na época do prefeito José Beleza, que hoje está prefeito em Santa Isabel e naquele momento era prefeito em Barcelos. A estrutura era: toda e qualquer situação que precisávamos, nós tínhamos que ir para o governo estadual através da bipartite entre município e estado, e ele remetia o processo para Brasília. Ia de acordo com a conveniência. Quem melhor soubesse fazer o projeto recebia. Nós estávamos com um problema naquele momento de dengue muito sério. O nosso projeto naquele momento era de 30 mil reais, a Prefeitura de Manaus tinha solicitado R$1 milhão, e outras cidades não tinham, porque não tinham essa informação. Eu fui até Brasília para saber de fato como é que eu faria o processo para receber 30 mil reais. Só que naquele momento nós gastamos 6 meses para receber 30 mil reais. E eu descobri lá como procuradora que tanto faz receber R$1 ou 1 bilhão, o processo é o mesmo. Foi quando nós resolvemos trabalhar as potencialidades e apresentando 750 projetos, dos quais 690 foram aprovados, e um deles, mais importante, é que o estado do Amazonas era o único estado que não conseguia receber recursos para o transporte escolar, porque o dinheiro liberado era para vans e ônibus, e nós não tínhamos essa modalidade em algumas cidades. Nós passamos 8 meses e conseguimos, no FNDE, trocar esse paradigma. Isso foi antes da Instrução Normativa de 97. Tá? Que depois o Tesouro Nacional estabeleceu e acabou nos incluindo. Então, o governo é feito por pessoas do Centro-Oeste e do Sudeste. Eles não conhecem a nossa realidade. Então, quando se faz um planejamento estrutural para a liberação de recursos, eles não consultam porque não conhecem. Hoje, o Amazonas, e Manaus principalmente, é conhecido pelo advento do que aconteceu com a falta de oxigênio. Mas em outros processos, eles nunca ligaram para a gente. Bom, vamos dar andamento aqui na nossa entrevista. Vamos para o setor de investimentos. A senhora fala em termos de transporte, que pretende construir um sistema integrado de multimodais e terminais de transporte. Qual é o custo disso? Quase 3 bilhões de reais. 3 milhões? Bilhões. Falamos de um orçamento de 50 bilhões. Nós temos hoje aí um orçamento previsto para esse ano aqui de 50 bilhões de reais. Aqui no estado? Provavelmente. Pelo menos o orçamento do governo fala em 26 bilhões. Não, o orçamento do governo, mas a gente fala na geral do que ele está recebendo do governo federal de investimento. Nós tivemos aí alguns valores bastante altos. Ele tem 26, eu fiz um planejamento, porque próximo governo, né? Eu não administro com o orçamento dele. A senhora administra só em 2020, de 23, que vai ser votado em novembro. A senhora administra em 24 no orçamento seu.
Porque o de 23 é o corrente ainda fechado na lei de diretrizes Não, mas as leis de diretrizes orçamentárias, elas precisam ser revistas, porque se o próximo candidato, que espero ser eu em Deus, seja eleito, eu não vou admitir ser gerenciada por um orçamento de alguém que não tem experiência, ele não teve controle sobre o dele, como é que ele não vai permitir que na transição a gente possa justamente colocar e saber se aquele orçamento é viável ou não. A gente está saindo de 2 anos de pandemia, o Estado do Amazonas recebeu... Mas é possível fazer isso? Claro! Como a senhora faria isso é necessário. com a Assembleia? Não, tem que ser feito, porque o que ocorre é natural, isso em qualquer lugar do mundo, inclusive em Brasília. O orçamento ele é justamente votado já próximo do final do ano, e principalmente no ano de período eleitoral, que é no caso desse. Já foi. Não, mas ele precisa ser revisto, porque o orçamento ainda tem veto. Me perdoe, como vai ser revisto? Eu falo da sua influência política no parlamento? Não, é bem a influência política. Você tem um orçamento que ele foi votado. Existem rubricas orçamentárias, existem as casas de gerenciamento de contas. Nós temos saúde, que tem o teto, nós temos educação, nós temos infraestrutura, nós temos ações diversas. Se na hora de remanejar o orçamento, a minha arrecadação foi menor como gestora, eu vou ter que dizer onde é que eu vou contingenciar. Isso chama-se corte. Então, eu pego dentro desse corte, verifico o que eu posso fazer ou não. Saúde não se mexe. Pelo contrário, ela precisa ser ampliada. Educação não se mexe. Eu vou fazer uma coisa que qualquer gestor que saiba fazer, faz. Eu peço uma antecipação. Eu faço uma programação, eu vou junto à União, eu vou a quem me garante os fundos constitucionais, né, já que eu não tenho a capacidade, porque eu não posso aumentar tributos para gerenciar, porque aí eu vou estar sacrificando a população. Mas aí, tecnicamente, eu faço um remanejamento de receita. Eu não vou tirar de onde não tem, eu vou potencializar. E eu vou buscar onde eu sei, porque eu sei onde tem dinheiro nos fundos internacionais. Se o Estado do Amazonas, naquele momento que eu precisar governar, não tiver recursos, a gente faz um pequeno empréstimo. A gente vai ter dinheiro. Como eu sei onde tem bastante dinheiro que não precisa pagar porque eles têm interesse em ajudar a Amazônia, eu vou buscar esses recursos ainda esse ano. Ganhando as eleições, eu já tenho um planejamento exato para que a gente possa ter recursos antes de assumir. E quanto aos multimodais, a senhora já tem em mente se esse projeto seria implantado no primeiro ano, segundo ano de governo? E quais seriam esses multimodais que a senhora menciona? Olha, no primeiro ano eu já gostaria de começar imediatamente, que inclusive eu já venho conversando com 2 fundos soberanos de 2 países, que eu não gostaria de dizer agora, porque nós estamos em tratativas privadas, não é um assunto público ainda. A gente vai fazer, começando ali por Itacoatiara, para a gente começar a fazer uma nova alternativa de escoamento da produção, que vai ser um projeto chamado de Ponte de Safena, que já foi aprovado no Ministério do Exército, que já tem todas as licenças ambientais necessárias. Vamos fazer 3 pontes de Itacoatiara até chegar ali no sul de Santarém, para a gente cair direto em Belém em 6 horas. São 3 pontes, 2 advindas do estado do Amazonas e a outra, a terceira do Pará. Feita mais ou menos como foi feito ali na Tríplice Aliança entre Brasil, Paraguai e Argentina, ali na modalidade Itaipu. Um país pagou um lado, um país pagou o outro lado. E nesse caso específico, nós temos aí um planejamento de pagarmos 2/3 da obra e o Pará ficar com 1/3 para facilitar o escoamento, tanto logístico dos produtos que precisamos fazer, como também do transporte entre essas 2 cidades mães, né? Cidades ali que nós temos aqui mais de 300 mil paraenses vivendo e muitos amazonenses que vivem do outro lado, então a gente vai fazer essa interligação para facilitar não só o escoamento da produção, como também o transporte de passageiros e turistas. Na segurança, o seu plano prevê inserir a inteligência das Forças Armadas no sistema de controle. Como será feito isso? Eu lhe pergunto. E como será, vamos imaginar aqui, que as Forças Armadas, a senhora procura as Forças Armadas para um convênio. Na prática, fazer a interligação desses sistemas é possível? Na prática, eu vou fazer exatamente o que eu fiz na Copa do Mundo. Porque com o advento, que quase ninguém sabe, mas é bom informar, eu fiz a Copa do Mundo no Amazonas, mas quem fez o planejamento na FIFA da estrutura, do centro de comando e controle para que as forças operativas estivessem juntas foi a minha pessoa. Então, eu trabalhei ali, eu testei ali para saber de que forma nós poderíamos trabalhar respeitando cada força, mas não deixando que o Estado perca o controle sobre a governança da operação. O que foi feito na Copa do Mundo foi exitoso. Nós tivemos ali todas as forças operativas de 8 países interligadas, tivemos todas as polícias, federal, estadual, exército, marinha, aeronáutica juntos, mas quem controlava era o estado do Amazonas através da nossa governança.
Então, foi feito, ganhamos prêmios internacionais, tivemos problemas seríssimos, porque as pessoas acham que esse tipo de serviço não foi feito, mas aí está aí a história para contar realmente que foi feito. E eu já tenho experiência de como fazer esse gerenciamento. Porque nós precisamos o quê? Aquilo que a gente não tem condições de coordenar, a gente pede reforço, mas não pode perder a liderança. Porque o que ocorre hoje é que o Estado está jogado, ele está... as polícias desassistidas, se discute quem vai para a rua, quem não vai. Nós temos pouco mais de 2.300 policiais civis que deveriam estar investigando crimes, mas eles estão em outras ações administrativas porque não tem estrutura para fazer. Temos pouco mais de 8.000 policiais militares que têm que se revezar, muitos deles sem colete, sem armamento próprio. Como pode um policial militar com uma pistola enferrujada, não é a maioria, o caso de todos, porque quando se sai na televisão, algumas estão em bom estado e outras até nova, mas como é que vai um policial com 38 encarar um adolescente com um fuzil? A polícia não usa mais 38, tem um tempo, candidato. Não sei, mas eu estou dando a título de foi exemplo. até Eles usam pistola agora, .40. Né? Não, agora é a bereta. Ah, não sei que marcas de armas estão sendo usadas aqui. Eu falo de um modo geral. Como isso, muito obrigada pela informação, não está no portal da transparência, eu dei um título de exemplo conforme foi o que eu fiz na Copa do Mundo em 14, porque naquele momento o tipo de armamento que tinha era esse. Eu estou falando com a experiência que eu vi. Hoje eu não sei o número de armas, eu não sei que tipo de armas, que fabricante, se nós temos uma fábrica de artefatos, de balas, se nós temos aí... que tipo de compra é feita, isso não está no portal da transparência. Eu não sei qual é a qualidade do material que é usado, ao nível de estresse que o policial, com o tipo de equipamentos que ele está usando no corpo tem. Eu não sei essas informações hoje. Eu só sei que o que nós temos é a disposição, o compromisso e a capacidade de fazer a diferença. A senhora falou que participou através da sua empresa, desse elo de segurança pública no período da Copa do Mundo. Ocorreu agora um concurso que não ocorria há 11 anos. A senhora, por estar inteirada da Secretaria de Segurança, deve saber que há 11 anos não havia um concurso. Sim. E que é por isso que esses números estão aí, 8.000 policiais nas ruas. Pergunto à senhora se no seu governo a senhora vai fazer concurso. Não. Concurso, para mim, eu acho perda de tempo. Sabe por quê? Eu fui funcionária terceirizada, eu fui funcionária comissionada, e boa parte dos concursados que eu conheci, não todos, boa parte dos concursados que eu conheci, eles simplesmente se encostam porque acham que não tem obrigação, não, porque eles estão com a vida garantida. A meritocracia, ela foi deixada de lado. Eu preciso de policiais na rua. A forma de contratação, ela é irrelevante. Eu preciso dos policiais na rua. Se eu preciso hoje nós temos, no estado do Amazonas, um policial para 1.800 pessoas. E é bem claro, segundo o Ministério da Justiça, que deve ser 1 para 250. Então, se eu tenho um déficit operacional de homens para poder conter o crime, para poder estancar essa onda e massacre que está acontecendo no Estado, eu preciso de pessoas treinadas, pessoas que possam estar trabalhando de maneira eficiente e imediata. Porque 11 anos para ter um concurso, as pessoas de 11 anos atrás, elas estão hoje um pouco mais velhas. Essas pessoas que passaram 11 anos para entrar num processo, se o policial tem uma vida útil de 30 anos... E como a senhora pretende fazer essa contratação? A senhora entende que há um déficit de policiais? Sim, entendo, e é necessário. E como fazer, então, a contratação de policiais, já que a lei prevê que deve ser por concurso? A lei prevê, mas a gente tem que ter uma nova estruturação e pedir que a lei seja ajustada. Porque aí eu entro na parte da integração com as forças separativas. Se a lei prevê que tem que ser através de concurso e eu tenho um problema iminente com a criminalidade crescente, eu peço a ajuda daquele que fez a lei. Ou ele faz uma alteração, um aditivo, para que a gente possa ser beneficiado pela necessidade do momento, porque as leis feitas no Brasil, elas foram feitas num processo de menos pessoas, menos problemas. Mas a gente está falando de uma segurança pública, de um cidadão que vai estar com uma arma na mão. Sim, de um cidadão oficial treinado para estar com uma arma na mão, não de uma pessoa qualquer. E como pegar num processo seletivo, então, uma pessoa para ficar fazendo segurança? Não é pegar num processo seletivo. Eu não te disse que modalidade de contratação eu faria. Eu só disse que eu não sou a favor de apenas do concurso público. Há outras modalidades que devem, no momento oportuno, serem estudadas e avaliadas, desde que o problema seja resolvido. Certo. Vamos para a saúde agora. A senhora também fala em ampliar a cobertura de UTI aérea, terrestre e fluvial. Como a senhora pretende ampliar isso? E qual o custo? O custo eu não posso te dar agora.
Como eu te falei, eu não sei o que nós temos previstos e eu não posso ser arbitrária, ainda mais como uma pessoa que fiz, né, o trabalho a vida inteira com a questão do orçamento, eu não posso dizer agora o custo, porque o que me impressiona é que está todo mundo muito curioso, através das suas perguntas, o custo. O custo disso vai ser aquilo que for necessário, porque nós temos fundos internacionais que amparam todas as ações, desde que não haja corrupção. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar. Eu tenho hoje uma plataforma que eu já fiz, que já está tramitando no governo federal há mais de 2 anos, que ela descentraliza o atendimento. Ela trabalha de maneira eficiente para que todo mundo seja consultado, atendido e que eu possa, a partir desse mapeamento, saber exatamente onde eu tenho que atuar. Porque eu não posso hoje, nem eu, nem o gestor, trabalhar com apenas construindo hospitais, apenas abrindo maternidade, se os trabalhadores terceirizados não recebem salários há 2, 3, 5, 6 meses. Isso não dá. Então eu preciso saber da realidade, dos números exatos, mas a única coisa que eu posso garantir a você, eleitor, que além da capacidade, está tudo planejado para que funcione. Mas não funcione daqui a 60 dias, não funcione no período eleitoral, porque foram 11 anos sem concurso. O concurso só sai agora. O FNDE repassou recursos do fundo para que os professores tenham dinheiro, mas isso é liberado em período eleitoral. O auxílio emergencial dado aqui pelo Estado, ano passado as pessoas não podiam receber, mas o dinheiro saiu das contas do Estado, porque ela tinha que optar entre o auxílio emergencial ou o auxílio que foi dado pelo Estado. Então, a coisa está muito solta, a coisa está muito frouxa, mas o dinheiro está saindo. Nós não podemos admitir, só um pouquinho, Caio, para concluir, nós não podemos admitir que o dinheiro saia se o serviço não foi feito, como ocorreu no caso do transporte escolar, que no período da pandemia foi pago. Milhões de reais pagos saindo do seu bolso, deixando de atender a saúde, porque alguém recebeu. Na verdade, candidata, pela primeira vez eu vou precisar fazer essa advertência e está expressa no nosso convite, é que essas denúncias a gente deixa para uma outra entrevista. A ideia é sempre focar nos projetos que a senhora tem, até para dar a justificativa à senhora de que a senhora teve durante 45 minutos o momento de expor as suas ideias. E por isso que eu perguntei a respeito das UTIs, que a senhora menciona em fazer UTI, em ampliar o serviço de UTI aérea, ampliar o serviço de UTI terrestre e fluvial. E aí eu perguntei da senhora como isso pode ser feito e o custo. Mas a senhora não respondeu como isso pode ser feito. Isso é super tranquilo. O que nós temos hoje? Nós temos calhas distantes, nós temos geograficamente um estado-nação, nós temos dimensionalmente o Amazonas é gigantesco. Diferente de Brasília, que em 3 dias você circula no estado inteiro e que você consegue tanto Goiás como o norte de Minas, você transitar ali rapidamente. Nós precisamos ter bases operativas como se fosse na guerra. A mesma estrutura que eu usei na Copa do Mundo, eu quero fazer com que você use, só que eu fiz uma estrutura específica para as delegações. Então eu tinha uma UTI aérea, então eu tinha ambulância terrestre, então eu cuidava de 8 nações, que foram as equipes que vieram jogar, não só os jogadores, bem como a delegação que veio. Então eu montei toda uma estrutura para fazer um atendimento emergencial de 30 dias. Se ali foi montado, se ali foi exitoso, independente da quantidade do usuário, mas eu estava preparada, quer seja caísse uma bomba, porque eu fiz um rastreamento antibomba, eu fiz um rastreamento aéreo, nós montamos unidades operacionais em vários pontos do quadrilátero ali da arena. Então a gente montou estruturas aéreas, terrestres e fluviais para que, caso ocorresse algum incidente, de alguma maneira a gente tiraria o nosso cliente, que seriam essas 8 delegações daqui com vida e sem nenhum tipo de problema. Então, a mesma estrutura militar que foi usada lá é a mesma estrutura que eu vou usar, tanto na segurança quanto na saúde e na educação, porque é um sistema integrado de informação. E eu consegui exitosamente fazer com que esse trabalho fosse brilhante, resultou inclusive que o Amazonas saísse como a maior e melhor cidade na área de inovação e tecnologia e segurança desportiva no mundo. Exato. Agora é o momento que a senhora pode olhar para a câmera 2 ali, falar diretamente com o seu eleitor, com o nosso internauta, e falar a respeito das suas contribuições como profissional e assim também fazer uma observação a respeito dos seus projetos e, claro, tentar conquistar o voto de quem vai à urna no dia 2 de outubro. Obrigada, Caio. Eu gostaria de me dirigir a você, primeiro agradecer aqui Real Time, ao Caio, pedir desculpas, porque quando se fala em solução, lastimosamente você tem que usar realmente os modelos e os exemplos que nós temos hoje, né? Então, se eu me excedi aqui em relação à informação, quero pedir desculpa não só a você, como a sua
rede aqui de comunicação, bem como a você, eleitor. Dizer para você o seguinte, eu estou preparada. Essa cabocla aqui, muito orgulho, trabalhou, se especializou, conheceu o mundo e aprendeu, continua aprendendo para trazer o melhor para você. Nós temos hoje a oportunidade de mudar a nossa história, mas eu preciso do seu voto, eu preciso que você entenda que nós precisamos mudar. Eu não sou o novo provou que ele é mais velho do que todos. Eu sou o diferente, eu sou aquela que a vida inteira carregou o piano. Eu sou a Nair Blair, assessora do Jefferson Pérez, que resolveu a liberação do dinheiro no BID para o Prosamin. Eu sou a técnica que fez com que o transporte escolar saísse de ônibus para que você tivesse, através do nosso trabalho, o transporte fluvial. Eu sou a pessoa que fez 100% o sistema de abastecimento de água de Barcelos como procuradora. Eu sou a pessoa que ajudou o Quari a receber seu primeiro royalty de 15 milhões de reais da Petrobras. Eu estava lá na Petrobras. Eu fui lá, junto com... Hoje o filho dele é o prefeito, mas com o ex-prefeito Adail, eu estava lá, eu acompanhei o processo de liberação. Foi o meu trabalho, a minha inteligência que fez com que Quari tivesse dinheiro. Foi o meu trabalho, a minha inteligência que fez com que Maraã tivesse recursos para colocar seu muro de arrimo. Anuri, foi o meu trabalho que fez que o primeiro ginásio poliesportivo com mais de R$1,5 milhão pagos pelo governo federal fosse instalado em Careiro Castanho. Então, eu sou uma profissional que também já cuidei da revitalização do Centro Histórico de Manaus com o prefeito Serafim, quando ele foi pedido Jefferson Pérez. Fui eu a técnica que desenhava com tanto os engenheiros como os arquitetos da prefeitura o projeto para poder ter aquela Praça da Saudade restaurada. Então, eu sou a pessoa que a vida inteira trabalhei, 35 anos dediquei o meu conhecimento e o meu aprendizado nos bastidores. E agora eu me coloco à sua disposição para que você decida, porque hoje você tem opção. Me bote no seu coração, faça essa conexão, porque na Blair 36, Amazonas, chegou a nossa vez. Eu te agradeço a oportunidade, a você, Caio, novamente, a você, eleitor. Vamos fazer a diferença. Você tem uma mãe, uma mulher, uma guerreira, mas uma profissional, acima de tudo, que tem compromisso com você. Muito obrigada. Obrigado também. A você, internauta, meu muito obrigado por estar aqui acompanhando essa entrevista. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Hoje eu conversei com Nair Blair, ela que é candidata ao governo do Amazonas pelo AG. Meu muito obrigado mais uma vez e a você, até uma próxima oportunidade.